ao vivo! Sim, meu nome é Sharon Marques, eu estou aqui no meu Instablog chamado Sobre Amor Próprio e hoje eu não vou falar do nosso assunto aqui, tá? Ou vou falar, talvez. A gente vai falar de amor. Sim, o amor. Mas, gente, por que eu tô fazendo esse ao vivo? Eu fiz isso semana passada, vou fazer agora de novo, por motivos de... eu preciso registrar essa série de estudos que eu tô fazendo com um grupo de amigas e a gente se reúne toda segunda-feira, todas nós somos cristãs, né? E a gente se reúne pra debater algum assunto. Normalmente a gente escolhe algum conteúdo pra, a partir desse conteúdo, debater assuntos, né? E se ajudar e ser parceiras umas das outras. E aí a gente tá estudando, a gente tá usando de base, né, para as nossas conversas, um livro chamado Deuses Falsos, que é de um pastor americano chamado Timothy Keller. E a gente começou semana passada. Não, mentira, hoje é sexta-feira. Tô gravando na sexta-feira, vocês só vão ver provavelmente na semana que vem as meninas do grupo, né? E a gente começou a estudar no último encontro esse capítulo 2 do livro dele, que se chama O Amor Não É Tudo Que Você Precisa. E eu adorei. É um capítulo assim que falou muito comigo, me chamou muita atenção. Vocês que são aqui do meu Instagram sabem que eu tô lendo um livro bem assim, só por hobby, chamado Shakespeare para Apaixonados. E é legal, sabe? Encaixar umas coisas assim a respeito. É legal. Mas esse outro do Shakespeare tem nada a ver, tá, gente? É um cara que ele pega trechos famosos de Shakespeare e aí ele faz o comentário dele em cima daquele trecho. E eu queria trazer esse assunto aqui. Eu adoro o formato do ao vivo. Eu não fiz ao vivo direto no meu canal do YouTube, onde ninguém veria, porque eu não tenho seguidor suficiente lá pra isso. Nem produzo conteúdo pra lá pra ter esse tudo de seguidor. Então tô fazendo aqui no meu Instagram, no meu Instablog. E daqui eu devo mandar pras meninas assistirem. Tá bom. Por que eu tô fazendo isso aqui também? Uma outra boa explicação. Segunda-feira, dia 4 de fevereiro de abril, é aniversário do meu amado pai. Então, talvez eu não esteja com vocês, né? Não, é certeza que eu não vou estar com vocês do devocional. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui como uma opção, que aí fica aberto para vocês meninas escolherem, né? Se alguém vai dar o estudo e vocês vão conversar, se vocês vão assistir meu vídeo aí vocês vão conversar, fiquem à vontade, né? A decisão tá na mão de vocês. Vamos pro capítulo? Vamos pro capítulo. Como a gente é crente, eu vou dar uma mini orada aqui. Não vou orar não, uma de vocês vai orar aí. Uma de vocês ora, vocês pausam o vídeo, ora. Vou dar um tempo aqui pra vocês orarem. A bicha não presta. E aí vocês voltam e eu começo o estudo. Bora lá. O primeiro ponto, eu vou resumir os pontos que a gente já passou, depois eu chego no que a gente já tá. Primeiro a gente falou sobre a busca pelo amor, que é uma coisa assim que a gente sabe que é natural do ser humano. É um assunto, o nome desse G fala de amor, né? Então é uma coisa que a gente vive buscando, o ser humano vive buscando amor. E o amor romântico, né? Não o amor de pai, de mãe, de amigo, o amor romântico, ele tem um quê especial. E isso fica muito claro na nossa produção cultural, na produção artística, né? A gente vê que isso sempre ronda esse assunto. As pessoas se identificam quando a gente fala de amor. Mercados inteiros são sustentados
pelo amor romântico. E o Keller vai dar alguns exemplos, vai citar, por exemplo, o musical da Broadway chamado Company, que ele vai ter lá músicas muito românticas, assim, falando de como é o que ele vai um outro autor vai chamar de romance apocalíptico, né? Aquela coisa de, meu Deus, a minha vida gira em torno daquela pessoa, meu senso de estar vivo gira em torno da existência dessa outra pessoa e vice-versa, né? Eu sou necessário, eu sou amado. É isso existe, a gente ronda isso o tempo todo. E aí ele vai dar um exemplo que vai seguir durante todo o capítulo e a gente vai acabar citando outros momentos, que é o caso da Sally, que é uma menina super bonita, e que desde pequena percebeu que ela tinha esse poder de influência por ser muito bonita. E ela, a priori, começa a usar isso pro benefício dela, mas depois, no decorrer da vida, ela percebe que esse feitiço se volta contra ela mesma, né? Contra o feiticeiro. Ela começa, outras pessoas começam a usar disso contra ela, porque ela se torna uma dependente de ter essa atenção, de ter essa companhia. Ela não consegue mais ficar sozinha. E aí a gente passou pro tópico 2, que é a promessa do Messias, que aí o Keller vai entrar um pouco na questão de Isaac. Ele vai focar na vida de Isaac, né? Capítulo 1 a gente focou na vida de Abraão, como Deus fez uma promessa para Abraão, e que a partir dali todas as gerações que viessem de Abraão, teria alguém que ia carregar o gene, né, até chegar em Cristo. Então isso era uma promessa importante, né, que estava vindo dali. E que Abraão, ele era um cara muito apegado com essa ideia de ter um filho. Ele viveu a vida inteira esperando ter um filho com Sara. E isso era um ídolo na vida dele, uma coisa que ele tinha que batalhar para colocar no lugar certo, né? Para não se tornar mais, para não ser o senhor da vida dele. E Deus trabalhou isso em Abraão e ele não colocou o filho acima de ninguém, acima de Deus no caso, né? E beleza, deu certo ali. Mas quando a gente chega em Isaac, a gente tem uma família ali que teve uma idolatria do pai com o primeiro filho, que é, na verdade, Isaac ele vai ter gêmeos, né? Então, tecnicamente, os dois são primogênitos, mas como Esaú saiu antes da barriga, ele é o primogênito. E aí Isaac tem um apego muito grande com Esaú, só que a história vai contar que Jacó foi quem deu um golpe e ficou com a bênção, né? Que era uma tradição de passar a bênção pro filho mais velho. Foi Jacó que pegou essa bênção e fugiu de casa, né? Porque deu ruim ali. Então a gente tem uma idolatria da parte de Isaac com Esaú. É isso que o Keller vai apontar. E posteriormente desse ambiente confuso e maluco, a gente tem Jacó, que realmente não conseguia ver o amor de Deus e a ponto de roubar a bênção por achar que aquela bênção era tudo que ele precisava para viver, sendo que ele não ia ter de verdade bem nenhum, porque ele teve que fugir, né? Então ele tinha um apego com essa bênção aí e destruiu a vida inteira dele por isso, né? Teve que sair de casa, teve que abandonar a mãe, que era super apegada com ele, teve que largar tudo pra trás. Rebeca, né? A mãe. E aí a gente vai olhar pra vida de Jacó, que era um cara carente, definitivamente, né? Porque ele não teve essa atenção do pai. Tinha um excesso de atenção da mãe, né? Porque ela foi até cúmplice no rolê dele. E uma pessoa, assim, que
a gente olha na vida dele, quando ele conheceu Raquel, que foi a esposa por quem ele trabalhou 14 anos, porque não foi só 7, foram 14. A gente vai já falar disso. A gente tem um cara obcecado por uma mulher. Ele deixou a casa dele, foi pro outro canto, foi viver com a família da mãe. O tio viu que ele ficou obcecado pela prima e falou, beleza, trabalha 7 anos que pode ser legal te dar ela. Ele fica obcecado, ele trabalha muito nesse tempo aí. O tio aproveita que ele tá tão obcecado assim e dá um golpe nele. E ele é tão obcecado pela Raquel que ele leva um golpe, ele casa com a irmã, que é a Leia. E ele olha pro tio e ele fala... Ele caiu no golpe, né? Fez sexo com a Leia. Fez sexo com a Leia. E ele fala... Tornou ela esposa dele. E ele faz um acordo com o tio pra poder na semana seguinte casar com Raquel, que é a irmã mais nova, ele fica com as duas. E pra poder ficar com Raquel também, ele tem que trabalhar mais 7 anos. Então, Raquel era tipo tudo na vida dele. Tudo na vida dele. Isso aí a gente vai ver em toda a história dele. Então é isso que o Keller vai destrinchar sobre o quanto Jacó era carente e via a Raquel como a solução da vida dele. Pra tudo, assim, entendeu? A vida dele gira em torno disso. E isso tem, tipo, muitas consequências. Muitas e muitas e muitas consequências. Por quê? Porque o amor, ele tem esse poder sobre as pessoas que realmente vivem por isso. E aí é o que o Keller vai pontuar quando ele fala do poder do amor. Ele vai dizer que algumas pessoas vão dizer que esse amor apocalíptico, esse romance apocalíptico, estilo Romeu e Julieta, ele não existe mais. Aí ele vai colocar, né, que algumas pessoas vão falar sobre que a gente só admira isso porque é cultural, que foi uma coisa que a gente viu e ficou na nossa cabeça, porque as mulheres não tinham liberdade, é só as mulheres terem liberdade que isso não vai mais ser tão idolatrado. Ele vai colocar uma série de tópicos e visões, e aí ele vai trazer os contrapontos que ele vê e que outras pessoas também veem. E aí, contrapondo a isso, ele vai trazer alguns estudos falando que as pessoas... como é que eu posso dizer? Que mesmo com toda essa liberdade do sexo livre, né, hoje em dia, as mulheres continuam muito carentes desse relacionamento profundo. Relacionamentos rasos, eles não respondem a essa necessidade que as pessoas têm, sabe? E aí ele vai trazer uma série de outras coisas que eu super indico vocês lerem realmente o livro pra ver. Mas ele vai pontuar, ele vai colocar, por exemplo, que até a linha evolucionista, ela vai tentar explicar essa nossa necessidade do amor, falando que isso é o que gera a nossa perpetuação, né? A perpetuação da espécie. E a gente tem fenômenos químicos, biológicos e físicos que a natureza aponta, né, para essa necessidade do amor, que o amor é o que gera a procriação da espécie. E tudo isso para apontar a questão de como não tem como fugir muito, apesar da gente dizer que não, o amor ele é poderoso. E aí, já falei do Jacó que ele levou o golpe lá do tio dele, né? De tão obcecado que ele era. E aí a gente chega na devastação da idolatria, que foi o ponto que a gente terminou na semana passada. Que quando você tem alguém que é como Jacó, assim, que adorava a Raquel, mas ele entrou numa circunstância de vida em que ele não tinha só a Raquel de esposa.
ele resolveu deixar a Leia ali. Ele, tipo, beleza, ele levou um golpe. Mas se ele não fosse obcecado por Raquel, ele podia, tipo, ter se voltado e ter construído uma família com Leia. Mas não, ele queria muito a Raquel. Então ele jogou ela ali no meio do jeito que dava. E assim ficou. Eu vou até trocar o filtro aqui. Só pra eu saber na edição. Se eu precisar editar, porque editar eu não quero, né? Que eu cheguei nessa parte. Tá bom, é só pra... né? Gente. Podia ter olhado isso antes, né? Em vez de estar olhando isso agora. Ai, eu adoro esse filtro. Vai ficar nesse rio. Tá. E aí, a gente chega na parte de como a idolatria de alguém afeta outras pessoas. E aí, no caso, a gente tem Leia, que foi uma pessoa extremamente afetada na sua vida por essa má atitude do pai, do próprio pai, Labão, né? Que entregou ela desse jeito, porque provavelmente achava, minha filha nunca vai casar. E ela era mais velha que Raquel, então ele usou essa questão de que a filha mais velha tinha que casar primeiro, pra depois enfiar Raquel, que ele sabia que era mais bonita, tal, ia render alguma coisa. E aí a gente tem a questão de que ela já sofria muito, provavelmente, a vida inteira, né? Até esse momento, por ter uma irmã mais bonita que se destacava e ela ali sendo na retaguarda. E em seguida a gente tem a questão desse golpe, né? Tipo, a provável solução para a vida dela seria ela mesma, ela casar, ter a própria família dela, onde Raquel não seria o centro, ela teria o papel, né, de destaque, mas isso não aconteceu. Então, tipo, ela foi condenada a passar o resto da vida na sombra da irmã. E pior, com o marido, que era louco, fascinado, maluco pela irmã, a ponto dela ter sido enfiada no meio de tudo isso. E aí, o Keller vai se aprofundar um pouco mais em falar que, assim como todos nós, todo mundo tem seus deuses falsos, né, que é o título do livro. O deus falso de Leia se tornou o marido. Ela queria muito conseguir a atenção de Jacó para ela, conseguir estar acima de Raquel. E a forma como ela conseguiu foi através de filhos, porque a Bíblia vai dizer que Raquel era estéril, né? E que Leia não era. Então ela teve 4 filhos, a priori, né? Porque Jacó vai ter no total 12 filhos. Mas a priori, os 4 primeiros são de Leia. E aí o Keller vai pegar esse trecho de Gênesis 29, do versículo 31 ao versículo 35, que descreve o nascimento dessas 4 primeiras crianças. E se você prestar atenção, você vê que os nomes que ela foi dando para as crianças falavam muito de agora meu marido vai olhar para mim, agora eu tive sucesso, agora eu cheguei lá, agora o Senhor me abençoou. É tipo, colocando na criança o papel de que ela conseguiu alcançar o objetivo dela. E a gente sabe que isso, né, não fufa, não dá liga, não funciona. Então ela tinha a vida dela toda voltada nisso aí. E aí o Keller vai abrir um parêntese para falar sobre como a Bíblia não é um livro moralista. Explico. Moralista é tipo aquele livro assim, livrinho de histórias. Ah, beleza, eu li a história, tinha um herói, tinha um vilão, ele fez uma coisa, ele
cumpriu um objetivo, ele aprendeu uma lição. A Bíblia não funciona desse jeito. A Bíblia não é uma coletânea de história de heróis, pessoas perfeitas. A Bíblia é a história de Jesus. É isso que ele vai pontuar. A gente passa desde da fundação do mundo até a vida de Jesus, vendo a história da humanidade, e em cada história de cada pessoa que aparece ali, a gente vê uma característica em comum. Como os seres humanos não são perfeitos, como eles têm suas falhas, como eles precisam de Deus. E tendo isso em mente, a gente consegue perceber 4 caminhos possíveis quando você tem uma desilusão, porque é isso que vai acontecer. Sabe, como os seres humanos, eles são falhos, não dá pra eles... por exemplo, ele vai dizer que na Bíblia não existe essa de se eu me esforçar e for bonzinho, vou conseguir tudo que eu quero. Isso não existe na Bíblia. Pela narrativa bíblica, tudo vem pela graça de Deus. Foi porque Deus assim quis, foi porque Deus concedeu, foi porque Deus permitiu. Entendeu? Tudo é por isso. Não por merecimento próprio. Claro que o que eu plantar, isso também eu vou colher. Isso é uma coisa que a Bíblia fala. Mas às vezes eu posso plantar e nada dá certo. No último grau aqui tem a permissão do Senhor, acima de tudo. E aí, ele vai colocar o que pode acontecer quando você tem uma desilusão desse tipo, sabe? Quando você coloca alguém ou alguma situação ali como o seu tudo. A primeira possibilidade de caminho que você pode ter depois de se decepcionar é par o que te decepcionou e passar a sua expectativa para outras coisas, que é o que ele vai chamar de caminho da idolatria continuada e da dependência espiritual. É tipo assim, fulano me decepcionou, meu namorado, né? Terminei, não deu certo, lá. Eu não assumo que o problema foi a forma como eu olhei para aquele relacionamento. Eu coloco a culpa na pessoa. E aí eu falo, não, o próximo vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, vou esfregar na cara desse safado. E aí é o caminho da idolatria continuada. Eu continuo idolatrando os meus namorados, em vez de olhar para como eu enxerguei a situação. Ponto número 2, né? O segundo possível caminho é o caminho da autoaversão e da vergonha. Explico. Culpar a si mesma e se martirizar. Eu sou um fracasso. Eu conheço esse caminho, gente. Triste, mas eu conheço. Ai, meu Deus, nada presta comigo. Ninguém me ama, ninguém consegue me amar. Jesus, como eu sou ruim. Jesus, entendeu? E aí eu coloco, meu Deus, como eu sou horrorosa, nada vai dar certo. E a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Provavelmente tem culpa sua, mas não nesse nível, sabe? Não de desistência da vida. Aí a gente vai pro ponto 3. Culpar todo mundo. Nenhum homem presta. Não tem como os homens dar certo. Que é o que o Keller vai chamar de caminho do cinismo, dureza e vazio. Porque, vamos conversar aqui, gente. Não sei qual é o ponto de vista de vocês a respeito desse assunto. Mas a vida, ela é feita de todos os elementos que compõem. Explico. Por exemplo, não dá... Eu acho ótimo esse movimento de empoderamento das mulheres. Tem gente que não concorda. Eu acho ótimo. Tenho os meus pontos de sim ou não e vou explicar aqui. Por exemplo, eu acho ótimo esse fortalecimento. Gente, a gente precisa cuidar da própria vida, né? A gente não sabe quando vai ter um marido disponível, quando não vai. Então todo mundo precisa saber cuidar da sua própria vida, né? Saber
se tiver que cuidar de filhos sozinho, precisa ter condições para isso, todo mundo precisa, sabe? Mas isso não pode ser motivo pra diminuir o outro, sabe? E o mundo no homem hétero, top, eu acho, um hétero top, eu levo na zoeira, entendeu? Não é na seriedade de, porque a vida ela é feita de todos os elementos que a compõem. O homem também é importante, o homem também tem seu papel, o homem também tem sua relevância, entendeu? Não dá pra diminuir o papel deles. E então, tendo isso em mente, é que eu coloco aqui essa questão. Perdão. É que eu coloco aqui essa questão do que ele tá falando, sabe? E a culpa é do mundo. A culpa é do sexo oposto, que também pode ser um homem falando das mulheres. Não é nenhuma mulher presta, nenhuma mulher, né? Não é. É uma situação específica ali que você viveu e ela não define tudo no mundo inteiro. Não define. E o quarto caminho que ele vai colocar é o voltar-se completamente para Deus, que é o que ele vai apontar como o caminho correto. Tipo, Deus, aconteceu uma coisa ruim aqui, né? Tô mal, não foi legal, não tô bem. E eu preciso que o Senhor me ajude a entender essa situação, a enxergar a situação, a saber o que eu vou fazer, qual é o próximo passo e etc. Entendeu? E aí ele cita uma frase do C.S. Lewis, que pra quem não sabe foi o cara que escreveu As Crônicas de Nárnia, que ele fala assim: se descubro em mim o desejo que nada neste mundo consegue satisfazer, a explicação é que fui feito para outro mundo. Eita, né? Muita frase. E realmente tem desejo dentro da gente que nada satisfaz aquilo. E é bom que nada satisfaça, já ouviu falar? É bom que nada satisfaça aquilo, porque aquilo realmente te mantém vivo. Que a Bíblia vai chamar de dependência de Deus. Nada preenche aquilo, a não ser o conceito do divino, de Deus, assim, de algo maior. Entendeu? Então isso faz com que a gente continue olhando pro céu, olhando pro além, olhando pra Deus, dependendo disso, e não vivendo sem essa força tão importante. Let's bora. E aí ele vai falar, já que a gente citou esse negócio de guerra dos sexos, ele vai falar sobre como existe uma idolatria que a gente poderia conceituá-la como masculina e uma idolatria que a gente poderia conceituar como feminina, né? Por exemplo, os movimentos feministas, quando toca nessa parte do sexo, vai falar muito sobre como a mulher é privada, né? Privada, como ela, tipo, eu vou colocar no termo aqui que talvez algumas não entendam, mas assim, condenada biologicamente a sofrer. A gente sofre, gente, mas assim, não é uma condenação, tem um contexto, sabe? Tem um contexto pra isso. E aí elas vão falar muito de que como a mulher precisa alcançar as liberdades que os homens também têm para poder ela ser plena, maravilhosa e pipoco do trovão. Só que já ouviu falar do a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, às vezes, essa visão de eu quero a liberdade de poder fazer sexo à vontade e nada acontecer comigo, como os homens podem fazer, isso realmente é uma liberdade? Porque o que os homens fazem quando eles fazem sexo indiscriminadamente e não olham pra trás porque a consequência não vem dentro deles, não é que eles não tenham cometido um erro, eles estão cometendo um erro sim, eles só não estão olhando para aquele erro e prestando atenção
no prejuízo que eles estão causando, entendeu? Então, se a gente quer alcançar a mesma coisa, será que isso realmente é bom? Tipo, é como se eu dissesse assim, sabe, mãe, quando assim, por que tu cometeu isso, menina? Tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. E tu é todo mundo? Me diz, tu é todo mundo? Tu não é todo mundo. Só porque o outro tá fazendo merda, eu vou fazer também? É essa linha de pensamento que ele vai colocar. E aí, ele vai falar como a gente tem essa visão de que os homens usam o amor para ter sexo e as mulheres usam sexo para ter amor, colocando nesse contexto de amor, tá? Amor, sexo, que é um estereótipo, mas que não deixa de ser uma verdade, né, gente? A gente sabe que, em geral, não todas, mas em geral as mulheres são mais ligadas aos sentimentos, a essas coisas. E aí ele vai dizer que estereótipo, de novo, tá? Não é pra geral, mas funciona pra uma boa parte das pessoas. Existe uma idolatria feminina do conceito da família, do amor, do relacionamento romântico, da criação dos filhos. Isso é uma idolatria. Uma idolatria do imaginário feminino, sabe? De poder, como a gente brinca, né? Ser a mãe rica que não trabalha e que vai pra academia 2 horas da tarde e que pega as crianças às 4 com roupa de ginástica, roupa de pilates. Existe essa idolatria. Isso é um conceito maravilhoso criado na cabeça. Não quer dizer que os homens também não tenham uma figura, vamos dizer, uma tela desenhada assim, que eles idolatram. Mas e qual é a idolatria do homem? Esse estereótipo de idolatria masculina. A independência, a falta de compromisso e o prazer inesgotável. São esses os termos que o Keller vai colocar aqui. Que se a gente olhar lá para o movimento feminista, de novo, que eu estava citando aqui, é o que é proposto, que as mulheres consigam ter acesso a essas mesmas coisas que os homens têm. Não é que eles realmente têm, mas é o que o Keller vai chamar de ídolo masculino. É como se as mulheres estivessem idolatrando o ídolo que os homens idolatram. Não quer dizer que ele está correto, quer dizer que os homens idolatram isso. Quer dizer que agora as mulheres também estão idolatrando isso. Vamos deixar esses 2 pontos aí, porque ele vai citar um pouco mais pra frente também. E aí a gente olha pra Leia, de novo. Falei, 4 filhos, todos os nomes voltados a Deus olhou pra mim, beleza, meu marido vai me amar agora. Ela tinha aquela idolatria feminina que a gente acabou de citar, né? Mas, tendo os filhos, ela percebeu que não mudou nada. Ela teve o primeiro, não deu certo. Jacó não olhou pra ela. Ela teve o segundo, não deu certo. Jacó não olhou pra ela. Ela teve o terceiro, olha pra ela. E ele não olhou pra ela. E aí vem a graça realmente do rolê. No 4º filho, que é Judá, a gente percebe que Jacó descreveu de uma forma diferente. O significado do filho, do nome do filho, é diferente dos outros, dos anteriores. Ela fala, desta vez louvarei o Senhor. Ela não fala sobre o que o filho vai fazer, não fala sobre o marido, ela só fala, desta vez louvarei o Senhor. E aí o Keller vai apontar isso como uma real mudança
de rota de Leia, uma mudança no coração dela, uma mudança de visão, de eu acho que não é sobre eu e meu marido, é sobre eu e Deus. E aí ela louva a Deus pelo nascimento do filho dela. Ponto. Perdão. E aí eu quis colocar aqui um versículo que fala muito comigo desde sempre, assim. Toda vez que eu passo por esse versículo, ele me chama a atenção. Que é como Deus, ele é o pai dos órfãos e o marido não só das viúvas, né? A Bíblia vai falar que nós somos a noiva de Cristo, mas é que esse versículo especificamente vai falar disso. E aí, Isaías 54, versículo 5 e 6, fala assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que foi desprezada, diz o teu Deus. Eu amo, gente, eu amo essa passagem. E aí eu peguei o Salmo 68, 5, que vai falar que pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. É juiz das viúvas, tá? Marido é das desamparadas mesmo. E aí, gente, é esse movimento que Leia fez e que a gente também deveria fazer. Nosso problema não tá na gente ter ou não um relacionamento. Nosso problema tá como a gente vê a nossa vida, como a gente tá vendo Deus na nossa vida, entendeu? E foi o que aconteceu com Leia, gente. Leia acabou sendo a mãe. Não foi através de Raquel que veio Jesus. Lembra lá do começo que eu falei? A descendência veio por Leia. Por quê? Porque Jesus veio de Judá. A descendência toda de Jesus bate lá em Judá. E Judá foi esse filho. Quando Leia, mudou de mente. Quer dizer que ela parou de fazer merda? Não, não quer dizer. A gente vai ler a história lá e vai ver outras merdas que ela fez mais pra frente. Mas teve uma mudança aí, nesse momento. E dessa mudança veio o Cristo. Nossa, fantástico. Fantástico. Foi da feia, gente, não foi da bonita que veio, não. Se você se sente feia, Deus usa as feias também. E aí a gente chega no nosso final aqui. Que Jesus era um cara que também não foi. Ele veio de Leia, né, gente? A genética não era a genética dos bonitos, era a genética dos feios. Então, a Bíblia vai falar em Isaías também, no capítulo anterior ao que eu acabei de ler, Isaías 53, vai descrever Jesus como desprezado, como homem de dores, como aquele que não havia nele nada que nos atraísse. Não era bonito, ele não era... Não. Sabe o feio que você despreza, que ficou afim de ti? É tipo isso, Jesus era o feio que você despreza. Você falou, credo, vou casar com ele não. Já pensou a gente perder Jesus? Porque eu só caso se for com um bonito? Deus o livre. Deus me ajuda. Eu quero um hambúrguer na minha vida? Eu quero, mas assim, se for nesse nível de perder o Senhor por causa disso, não quero não. Me deu feio, mas não sei de Deus. Mas se pudesse ser bonito. Bora lá. Então a Bíblia, então o Keller vai pontuar isso, que Jesus também viveu isso, essa questão
de que ele sabe que é desprezo. Se você, minha querida amiga, já se sentiu desprezada e não olhada e não amada, porque ninguém olha pra mim, eu sou muito feia, não tem. Jesus também sentiu isso. E quão aliviador é você saber que alguém te entende. Jesus te entende. Ele entende a sua dor, ele entende a sua solidão, ele entende a sua carência, ele entende. Você não precisa correr para canto nenhum para tentar preencher isso. Jesus entende. Fantástico. E aí ele vai voltar lá no caso da Sally. Lembra da Sally que eu falei lá um pouco mais no começo? A Sally era essa menina que dependia dos homens, que falava que os homens eram como se fosse álcool pra ela, sabe? Era aquele alívio pra ela. Tipo, dormir nos braços de um cara, ter aquele aconchego, aquele carinho pra ela, era tudo. Tudo na vida dela. E teve um momento que o Keller mesmo disse que reencontrou a Sally e que ele viu que ela tinha mudado. E ele quis saber, né, o que tinha acontecido na vida dela, como é que a chavinha virou. E aí ela contou que ela tinha ido se aconselhar, né, com uma pessoa, e essa pessoa aconselhou ela a: bicha, cuida da tua vida, vai viver tua vida, vai ser independente, vai trabalhar, entendeu? Vai fazer o rolê acontecer, mano, é macho, deixa macho pra lá. Quem nunca ouviu essa, né? Eu mesmo falo para as pessoas, às vezes, minhas amigas que precisam. E ela falou: verdade, vou fazer isso. Mas eu tenho uma crítica a esse conselho que eu acabei de receber. E aí ela pontuou, né, qual era a crítica dela. Ela concordava que ela precisava focar na independência financeira dela, que ela precisava dar atenção para aquilo, mas que ela não queria basear a autoestima dela, que antes estava baseada na atenção masculina, na carreira. Ela não queria trocar uma coisa por outra. Ela não queria colocar a carreira dela no lugar que os homens ocupavam. Nossa senhora, eu falei: Sally, a senhora arrasou. E aí ela falou: isso seria como trocar o ídolo feminino. Lembra que a gente falou de ter um homem protetor na vida, uma família e dinheiro, sem precisar trabalhar, pelo ídolo masculino, que é essa ideia de independência, trabalho, autossuficiência. Ela não queria trocar um pelo outro. E ela disse que ela sentia que seria isso, se ela estivesse fazendo isso. Se ela estivesse com esse olhar sobre as atitudes dela. Eu não quero deixar de depender dos homens para depender do meu sucesso profissional. Eu quero ser livre. E o que ela vai pontuar aqui. E aí ela falou, né, que ela percebeu isso quando ela leu Colossenses 3, versículos 3 e 4, que vai falar: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E ela disse que ela falou: a minha vida está escondida em Cristo. Não é nos homens, não é no trabalho, não é em qualquer outra coisa. Não é na minha autoestima, não é no meu corpo, não é na minha alimentação, não é em nada disso. Não é no meu relacionamento com os meus pais, não é nada disso. A minha vida está escondida em Cristo. Em Cristo somente. E ela falou: caraca, é isso. E essa devia ser a chavinha, assim, ó, que deveria virar dentro da minha cabeça e dentro da sua cabeça. E aí ele termina falando, né, que a vida espiritual deu a capacidade para Sally de estabelecer limites e fazer boas escolhas. Que lembra, acho que em algum estudo passado a gente falou que o comportamento de uma pessoa que idolatra outra chega a ser
de um vício. Nesse próprio capítulo, quando ele vai falar de amor, ele vai colocar que o amor, ele quimicamente funciona como uma droga. E que se a gente não tiver cuidado, a gente se torna um viciado. E viciados não tomam boas escolhas. Nunca tomam boas escolhas. São escolhas idiotas que a gente fala, meu Deus, como é que a pessoa pôde fazer um troço desse? Entendeu? E aí ela conseguiu estabelecer limites. Porque a vida dela passou a se basear em Deus, não em outras coisas. Não em homens. E tendo esses limites estabelecidos e podendo fazer boas escolhas, isso incluiria até, no caso dela, conseguir escolher um amor pelo que ele é e não pela sua autoimagem. Conseguir se relacionar com caras, aí eu vou falar porque aqui a maioria é mulher, né, gente? Conseguir se relacionar com o sexo oposto, não baseado no quanto aquele cara, vou falar por mim, sendo lindo e maravilhoso, olhar pra mim e fala sobre mim. Nossa, como eu sou maravilhosa. Meu Deus, ganhei na loteria quando eu nasci porque eu sou linda, aquele cara lindo olhou pra mim. Sabe, coisas falsas. Conceitos falsos. E sim conseguir olhar pra pessoa e dizer, nossa, que homem incrível. Quero passar mais tempo com ele, sabe? Ou então, nossa, que homem ridículo. Eu realmente não quero passar mais tempo com ele. Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é isso, gente. Achei fantástico esse capítulo. Achei fantasticulíssimo. E aí, falando agora para as meninas do devocional, agora é a hora que vocês pausam aqui ou desligam e vão orar, tá bom? Não esqueçam de anotar os pedidos de oração no chat. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, um queijo, gente. Amo vocês.